Bom dia, boa tarde a todos e todos. Agora vamos para uma outra medida de tendência central, a mediana. A mediana, como ponto central da distribuição, funciona de outra maneira, sendo que é geométrica. Ou seja, está considerando um número de casos que estão dentro do conjunto. Então, esse centro vai dividir os casos de uma maneira em que metade dos casos tem valores maiores e metade dos casos tem valores menores. Então, vamos ver como isso funciona na prática. Aqui eu tenho os valores que estão ordenados de menor ao maior. E o que a gente quer saber é qual o valor que cai no meio. Então, eu tenho aqui 7 valores. Então, metade desses valores é 3,5. Então, vai ter 3 valores acima e abaixo. 1, 2, 3 valores abaixo, 1, 2, 3 valores acima. Ou seja, os valores desses números, os valores desses aqui não estão considerados. Estamos achando a posição. Então, a posição central tem um valor de 16. Então, é na posição central que estamos preocupados. Então, o que a gente precisa fazer para a maior parte dos dados? O nosso primeiro passo é colocar eles em ordem crescente ou decrescente, porque não vão ser apresentados daquela maneira. Então, se eu olho nesse conjunto de dados aqui, e colocar eles em ordem. Então, vamos começar embaixo. 6, daí eu vou ter 10, próximo é 11, depois 12, depois de 12 é 13, depois de 13 é 17, depois de 17, 25, 29 e 38. E agora eu preciso pensar quantos valores estão aqui. Qual é o meu número de casos? Eu tenho aqui 9 casos. Então, isso vai me dar 4 casos acima do ponto central e 4 casos abaixo. Então, vamos pensar assim, ó. 1, 2, 3, 4 casos aqui. E 1, 2, 3, 4. Então, 4 casos com valores menores e 4 casos com valores maiores, ou uma posição central, que aqui é 13. Então, posição central de 13. Então, observa aqui que não importa se tem 6 aqui, que tem 38 aqui. O 6 é um valor muito mais próximo a 13 e 38 está bem longe, mas isso não importa. Mediano é o caso que ocupa essa posição central geometricamente. Então, o que acontece se eu não tenho um caso no meio? Olha, eram conjuntos com número de caso ímpar que tiveram um valor no meio. O que acontece quando você não tem um valor no meio é que cada vez que tiver um conjunto com n par, você vai ter espaço entre 2 casos. Então, esse ponto central, você pega o caso menor e o caso maior desse ponto geométrico central e dividir por 2. Então, isso é uma média aritmética daqueles casos do lado do centro para ser a mediana. Então, se a gente tem os valores aqui de um conjunto 23, 26, 31 e 39, o centro fica entre 26
6 e 31. Então, para esse centro, nós vamos pegar os dois valores e com os dois valores a gente soma, fica com 57 e dividir pelo fato que tem dois valores e nossa mediana assim fica 28,5. Mas esse cálculo está só feito em volta do centro, os dois casinhos em volta do centro.